Gostaríamos inicialmente de agradecer às empresas parceiras e apoiadores que acreditaram nessa iniciativa e tornaram esse evento realidade. O evento conta com o apoio do SEBRAE, da agência Regra Total, Gráfica Grafoluz, a CIE Jovem, Marco Olim e Posto Flagil. Seguimos agora com a apresentação do palestrante dessa noite, Carlos Nepomuceno, jornalista de tecnologia e doutor em ciência da informação pela Universidade Federal Fluminense. Há 20 anos trabalha, escreve e pesquisa sobre a era digital. Sua missão é ajudar pessoas, profissionais e organizações a sobreviver e competir na nova era digital. Carlos é professor em vários cursos de pós-graduação no Rio de Janeiro e também na PUC, no Rio Grande do Sul. Publicou 3 livros sobre a era digital, ganhou o Prêmio da Inovação da revista Info em 2007 e top entrevistados da Época Negócios em 2015. Está à frente da Nepotalks, empresa com mais de 20 anos de história, mais de 500 clientes atendidos, sempre na área de estratégia digital. Há cerca de 10 anos se especializou em futurismo competitivo e tem como foco ajudar profissionais e organizações a competir melhor nas mudanças advindas a partir da era digital. Nesse momento, passo a palavra a Carlos Nepomuceno. Boa noite. Você sabe que eu caí no conto de Erechim, porque quando cheguei aqui hoje, liguei para o Loredão ontem, falei, Loredão, que roupinha que eu uso aí em Erechim? Ele falou, não, traz uma bermudinha, uma camisetinha, né? Aí tive que sair correndo, comprar uma camisa, estou totalmente despreparado para o verão de Erechim, né? Eu acho que ele faz isso para aquecer o comércio, né? Todo cara que chega do Rio, o cara fala, vem aqui de camisetinha. Bom, gente, boa noite, é um prazer estar aqui. E queria agradecer aos apoiadores, ao Loredão especialmente para isso. E queria fazer um primeiro passo dessa história, que é o seguinte. Meu pai é de Pelotas e minha mãe de Santa Maria, né? Minha mãe é de uma família judaica que veio do Uruguai e criou uma colônia ali, Philipson, em Santa Maria. E meu avô era um tropeiro, teve um problema, um furúnculo, na época não tinha antibiótico, ele morreu muito cedo. E minha mãe, com 7 anos, e os 7 irmãos ficaram sendo criados pela mãe, né? E meu avô está enterrado aqui no interior do Rio Grande do Sul. E eu nunca tinha vindo ao interior do Rio Grande do Sul, porque tenho família em Porto Alegre, mas nunca vim para esse lado, né? Foi a primeira vez que eu estou perto da origem dos meus pais e, inclusive, da família dos meus avós. Então, queria compartilhar isso com vocês, que para mim é muito emocionante estar aqui perto da minha família. Bom, é isso. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, que eu vim aqui, meu nome é Carlos Nepomuceno, o pessoal me chama de Nepô, e para fazer sucesso no Brasil, só 4 letras, é a primeira dica que eu dou para vocês: Xuxa, Pelé e Zico, né? E Lula, que é a exceção que justifica a regra. Então, tem que ter 4 letras para fazer sucesso. Eu vim aqui falar para vocês sobre o mundo digital. Aí vocês vão perguntar, Nepô, não vai ter slidezinho? Não vai ter slide, tudo vai ser na conversa. Eu vou apresentar para vocês um cenário do que a gente está vivendo. Todo mundo percebe que tem uma mudança em curso. Todo mundo percebe que existe uma alteração. Nossos filhos estão mudando, os nossos avós tinham mais ou menos um futuro certo, as pessoas de negócio sabiam o que era um negócio, né? Educação, política, todo mundo meio que sabia como é que eram mais ou menos as regras do jogo. E a gente está vivendo um momento em que nós estamos alterando algumas regras do jogo. E a pergunta e eu tenho tentado descobrir isso há mais de 20 anos, quais são as regras do jogo que estão mudando? Quais são as prováveis regras que vão valer para os próximos 20 anos para a gente poder se preparar? Eu comecei essa jornada, em 1983 eu fui jornalista de informática, fui da primeira turma de jornalistas de informática do Brasil. Depois, em 1993, fui da primeira turma pioneiro da internet, fui coordenador do primeiro provedor de acesso à internet no Brasil, que foi o Alternex, no Rio.
foi o primeiro provedor que abriu a internet, então fui coordenador, montei a minha empresa de internet em 1995, as pessoas não sabiam o que era internet, eu tinha que explicar o que era internet para vender para a pessoa uma homepage, e desde 1995 eu venho trabalhando com internet, e depois de um certo período eu comecei a dar aula, né? Dei aula em vários lugares, inclusive aqui tenho dado aula na PUC, aqui de Porto Alegre também, na pós, e tenho tentado entender esse mundo digital. Então estou há 20 anos nessa brincadeira, escrevi 3 livros, que na verdade é o mesmo livro reescrito, esse livro que eu vou sortear, é o mesmo livro reescrito, melhorado, os outros eu fui jogando fora, né? E eu vim apresentar para vocês a minha narrativa sobre o que está acontecendo. Eu tenho aqui uma aposta que eu vou fazer com vocês, em relação à expectativa que eu tenho em relação a essa palestra. Primeiro que vocês vão perceber que é uma palestra sem mimimi. Não vim aqui enrolar ninguém. Não vim aqui chegar para vocês, falar umas palavras sofisticadas. Eu vou falar coisas que vocês vão concordar. Nós não estamos vivendo, inclusive eu estou dando entrevista aqui, nós não estamos vivendo uma revolução tecnológica. Isso é uma mentira que estão vendendo para a gente. A tecnologia está detonando uma revolução civilizacional. Nós estamos entrando numa nova era civilizacional. É uma mudança, é a maior mudança que o ser humano já passou na sua história do que eu estudei. A gente tem que entender a dimensão dessa mudança. Obviamente que alguém vai dizer, mas isso aí não vai acontecer enquanto eu estiver vivo, né? O meu setor não vai ser alterado enquanto eu estiver vivo. A minha profissão não vai mudar enquanto eu estiver vivo. Isso aí é mais para frente. Não dá para apostar nisso. Porque os mercados são muito rápidos, as tecnologias são muito rápidas, e essa é a grande crise que a gente está passando. Nós estamos mudando a regra do jogo, e a nova regra é muito diferente, e é muito rápido. O mercado que é atingido por essa nova regra, o concorrente atual simplesmente perde valor muito rapidamente. Então, primeira coisa que a gente tem que avaliar numa palestra, e eu sugiro que vocês daqui para frente façam essa avaliação, para todas as pessoas que vocês forem assistir palestra sobre o mundo digital, se a pessoa vai trazer para vocês um fator causante. Por que a gente está vivendo essa revolução? Depois a gente está vivendo a revolução civilizacional por quê? Por qual é o motivo? Qual é o motivo lógico de tudo estar de um jeito e agora a gente está mudando? Por que a gente está fazendo essa mudança? Então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, e isso vai fazer a diferença no nosso encontro daqui, e eu arrisco dizer que vai ser a palestra, talvez uma das palestras mais importantes que vocês já assistiram, pelo processo que a gente vai depois explicar um pouco, da onde nós estamos partindo, de quais são os autores que nós estamos trazendo. Qual é o fator causante dessa revolução que a gente está passando? Existe um fator causante? Então a gente vai começar o nosso encontro falando da causa. E eu gosto de falar desse fator causante fazendo uma metáfora que vocês vão me ajudar nessa metáfora. Lá no Rio, antigamente, quando você tinha um apartamento muito pequeno, cozinha, uma sala só, ia tudo junto, a gente chamava kitnet. Aqui é kitnet também? Depois do Airbnb acabou o kitnet. Todo mundo que tem um kitnet diz que aluga um estúdio, porque cobra mais caro, né? Então kitnet e estúdio é mais ou menos, o pessoal mais antigo é kitnet, o pessoal novo é estúdio. Mas a definição científica de um kitnet ou de um estúdio é, quando você entra na porta já está na janela. Todo mundo já entendeu o que é um kitnet? Então tem um cidadão no Rio de Janeiro,
Sexta-feira, quero que vocês imaginem a cena. O cidadão, Rio de Janeiro, sexta-feira à noite, no WhatsApp, pensando na programação que ele vai fazer no fim de semana, tá certo? Toca a campainha. Aí quando ele vai dar uma olhada na campainha, assim, para ver quem é, naquele olho mágico, dá aquela sombra, porque tá a luz, né, vindo da rua, dá aquela sombra. Então ele não pode fingir que não está em casa. Do lado de fora tem 6 parentes vindo de Erechim para passar o fim de semana no kitnet, que o pessoal do Erechim não avisa, é amigo, vai chegando, tá em casa. Então eu queria que vocês me dissessem o seguinte: quais são as crises, os problemas que nós teremos, que terão que ser administrados nesse kitnet, neste fim de semana? Por favor, quem que pode me ajudar? Quais são os problemas que eles vão ter que administrar? Espaço. O que mais? Alimentação. O que mais? Cama, espaço. O que mais? Banheiro. Boa. Não vou botar chimarrão, eu vou ter que botar alguma coisa. Vou botar aqui, chimarrão é alimentação, o chimarrão é algo diferente de alimentação. Eu sei que para vocês é outra coisa, não é isso? Olha, eu fui à Argentina agora, aí tinha uma menina, estava um sol danado na Argentina, me disseram que era aqui também tinha sol, mas na Argentina, estava a menina num parque, de biquíni, com sol daquele, que lá no Rio todo mundo vai para a praia, e toma sol na praia e depois dá um mergulho. Ela estava no parque tomando sol, suando, e do lado tinha um chimarrão, ela bebendo chimarrão. Eu olhava para aquilo e falava, eu não entendo isso. Ela já está suando, ela está tomando um troço quente. Eu falei, normal, para ela. Então tá, alimentação, o que mais? Comunicação, boa. Calor, né? Boa. O que mais? Podemos falar em conflitos? Ou você acha que todo mundo aqui vai se entender bem nesse kitnet? Não, né? Conflitos. Por mais parente que seja, né? Ou até porque é parente, né? Conflito. A gente pode falar de água também? É um problema que terá que ser administrado? No Rio é, com certeza. E Belo Horizonte é cerveja. É isso, se fosse Belo Horizonte. Então tá bom, estamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a pergunta que eu quero fazer a vocês é o seguinte: com certeza esses problemas terão que ser administrados? Sim ou não? Ok. Agora eu vou fazer uma pergunta que a gente devia aprender no primeiro ano da escola. Logo no primeiro dia da escola, uma das primeiras perguntas que a gente devia responder e que a gente vai ver como a nossa educação não está preparada para determinados novos paradigmas. Quantos habitantes tínhamos no planeta Terra, este planeta que nós habitamos, em 1800? Quem chuta? Um número, 1800. Global. Quantos habitantes? Menos. Pouquinho menos. 1 bi. Depois vocês vão ver como é um absurdo a gente não saber esses números de cabeça. Vamos lá, 1 bilhão. Quantos somos hoje? 7. Então vamos lá, pessoal. Tinha um cara no kitnet, chegam 6 parentes, deu 7. Vamos ver se os problemas que a gente está vivendo no mundo hoje não são esses aqui que a gente vai administrar no kitnet. Espaço, alimentação,
saneamento, comunicação, calor, conflito, água. Se a gente quisesse, podia dizer lazer, mobilidade. Sim ou não? Se fosse aqui o presidente da ONU e apresentasse as crises mundiais, seria isso que aconteceria no kitnet, não é? Então, qual é o fator causante? E vocês vão concordar comigo. 100% das pessoas que estão aqui vão concordar comigo. E a gente vai mudar a maneira de pensar o ser humano. E é por isso que essa palestra vai mudar a cabeça de vocês, e é por isso que ela vai ser uma das mais importantes que vocês já assistiram. Porque eu demorei 20 anos para chegar a essas conclusões. Não foi fácil chegar a essas conclusões. E é uma coisa simples. Que olha só, galera, vamos pensar o seguinte. As outras espécies, tipo lobo, uma alcateia de lobo tem mais ou menos, 15 lobos. 15 lobos. Se começa a crescer muito a alcateia, sabe o que acontece? Ela se divide. Uma manada de elefantes tem ali uns 20, 30 elefantes. Se começa a crescer muito, o que faz os elefantes? Se divide. Por quê? Porque o tamanho da população das outras espécies é fixo, não pode crescer. E por que não pode crescer a população das outras espécies? Porque as outras espécies, elas são instintivas. Elas não podem desenvolver novas tecnologias, novas formas de administração, novas formas de inovação, resolver problemas. Elas são fixas. Então, se você pegar uma alcateia de lobos há 200 anos, são 15 lobos, 15 lobos, 15 lobos, 15 lobos, 15 lobos. E uma alcateia não se relaciona com a outra. Ela come sozinha, a outra come sozinha. Qual é a grande mudança que a gente tem que passar para poder entender esse novo século? Olha aí, galera, quando nós aumentamos a população e a nossa espécie, a nossa tecnoespécie, aumenta a população, nós somos, olha aí a palavra, obrigados a fazer uma revolução civilizacional. Não é uma opção da espécie. A nossa espécie começa a ter problemas que a gente não consegue mais resolver no modelo antigo. E aí, naturalmente, nós passamos a querer fazer mudanças na sociedade. Depois eu vou mostrar na história como é que isso acontece. Então, qual é a primeira grande mudança de paradigma que vocês vão ter nessa palestra? O crescimento populacional é o principal motivo da mudança que nós estamos passando. Faz sentido isso? Pega Erechim aí, pelo que a gente pegou aí de número, Erechim deve ter crescido aí umas 10 vezes nos últimos 100 anos. Estou exagerando, não? Vamos pegar o Brasil. O Brasil aqui em 1900, aqui mais ou menos, 1900, o Brasil tinha 30 milhões de pessoas. Hoje nós somos 210, nós crescemos 7 vezes. Você acha que eu tive gêmeos, você acha que uma pessoa que tem gêmeos, 3 gêmeos, trigêmeos, vai continuar no mesmo esqueminha da casa dele? Quem é mãe sabe que um filho só já é um sufoco. Eu estava na maternidade, né? Tinha o meu mais velho ali, correndo de um lado para o outro. E aí chega a enfermeira, bota um gêmeo na mão no colo da minha mulher e um outro no meu colo. Ali naquele momento eu senti que minha vida ia mudar. Porque ainda estava faltando um outro braço para pegar o outro, que era mais velho. A gente teve que sair da casa que a gente morava, foi para um apartamento maior, a vida melhorou, porque a gente correu atrás. Mas teve que sair da casa, teve que fazer uma série de mudanças para poder pegar mais 2.
Então, isso aqui a gente vai chamar de complexidade demográfica. O ser humano tem complexidade demográfica progressiva. Então, quando a gente tem complexidade demográfica progressiva, a gente começa a bater num muro e esse muro precisa ser transposto para resolver os problemas. Se a gente não modificar a sociedade, a gente simplesmente não consegue resolver os problemas da forma que a gente resolvia antes. Depois a gente vai explicar melhor isso. A primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: faz sentido a gente pensar que a nossa sociedade continuará sempre igual, aumentando a população? Faz sentido isso? Parando para pensar? Sim ou não? Hein? Quando as pessoas falam, mas aqui em Erechim, meu avô ficava na janela com a mulher dele, ficava com a cadeirinha na calçada, mas quantas pessoas moravam? O mundo está muito diferente, as pessoas e tal. Quantas pessoas moravam no Brasil? Quantas pessoas moravam em Erechim? Quantas pessoas moravam no Rio de Janeiro? Olha o tamanho da população. Uma vez eu estava em São Paulo, no metrô, aí eu olhei para o lado e perguntei para o cara: o que é isso aqui? Ele falou: isso aqui é engarrafamento de gente. Não dava, você estava parado em São Paulo. Não andava para lugar nenhum, você não podia ir para frente, para trás, não tinha como, estava engarrafado. Aí eu falei: mas demora muito para passar isso? Ele falou: não, depende. Então a gente estava engarrafado, estava todo mundo parado. Você acha que em São Paulo, há 100 anos antes, ia ter esse tipo de problema? Então como é que tem que se pensar a mobilidade de São Paulo? Como é que tem que se pensar o transporte de São Paulo? Hoje, com 7 vezes ou 10 vezes mais população. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que a nossa espécie, é uma tecnoespécie, e por ser uma tecnoespécie, pode crescer demograficamente. Só que quando a gente cresce demograficamente, a gente começa a ter a demanda de uma mudança profunda na sociedade para poder viver melhor. Então, esta, na minha opinião, se vocês forem para casa depois, alguém falar: e a palestra que você foi assistir? Você vai dizer: olha, aquele cara lá que veio, tal de Nepô, disse que a causa principal das mudanças que nós estamos passando é o aumento populacional. A população aumentou e nós estamos carentes, com demanda de mudanças na sociedade. Faz sentido isso? Sim ou não? Então a gente tem que mudar a forma de pensar, como a gente pensa. A gente acha, porque a população tem uma coisa engraçada, que alguns pensadores falam que a gente vive num aquário. A água vai mudando, mas o peixe não percebe a água. Então a população é uma espécie de água que a gente vive dentro e a gente não percebe. Mas de repente a população vai aumentando e a gente acha que tudo vai continuar igual. Fator causante. Agora, vamos pensar o seguinte: se o fator causante é este, só pega abrir a água aqui. Por que essa revolução, essas mudanças, não aconteceram há 30 anos atrás? Por que estão acontecendo agora? Qual é a explicação, Nepô? Então nós vamos entrar agora na segunda grande mudança na forma de pensar a nossa sociedade. Então repara, galera, eu não estou falando de tecnologia para vocês. Eu estou falando de ser humano. Tecnologia é o fator detonante, não é o fator consequente, e nós não estamos fazendo essa mudança porque a gente quer mais tecnologia, a gente quer viver melhor. Ninguém entra no Uber porque quer usar o aplicativo do Uber. Ninguém vai para o Airbnb porque quer usar o aplicativo do Airbnb. A
pessoa quer um apartamento mais barato e quer um transporte mais barato que chegue até ele com uma certa qualidade. Qual é o fator detonante, né, pô? Então nós vamos entrar na segunda grande mudança de paradigma para vocês. O fator detonante da atual revolução é a chegada de uma nova mídia. O que é mídia? Mídia, a palavra mídia vem de meio, aquilo que está entre as pessoas. A nova mídia é a introdução na sociedade de um novo aparato de comunicação que modifica como nós nos relacionamos entre nós. E a nossa espécie, que é tecnológica, ela não tem uma comunicação pura, ela tem uma tecnocomunicação. Então, se a sociedade brasileira era regida pela mídia de massa, até a chegada da internet, todo o movimento social, político e econômico da sociedade estará influenciado fortemente pela mídia de massa. No momento que eu introduzo Facebook, Twitter e principalmente o WhatsApp, estou com medo de cair aqui, Facebook, WhatsApp, eu vou para o chão. Deixa eu levar água. Então, quando a gente introduz o Facebook, o Twitter e o WhatsApp, a gente começa a modificar profundamente a sociedade. A gente está vendo isso. A gente não imaginava determinados fenômenos políticos que nós estamos assistindo. Se você chegasse há 10 anos atrás para um brasileiro e falasse que no Brasil, governadores, presidentes de empreiteiras, políticos, presidentes da República estariam condenados, presos, processados, o cara não ia acreditar, sim ou não? Ou a internet não tem nada a ver com isso, ou tem tudo a ver com isso. Obviamente que a internet não fez o movimento, mas ela possibilitou o movimento. Então a gente tem que entender que a nossa espécie é uma tecnoespécie midiática. E eu vou mostrar para vocês como grandes revoluções civilizacionais se iniciaram por causa de uma nova mídia. Para vocês falarem, o Nepô está falando um troço, mas ele não mostrou na história o que ele está dizendo. Porque o mimimi aqui sobre o digital é grande. Então vamos apresentar para vocês como é que a mídia nova chegou e o impacto que teve na civilização, para vocês verem as dimensões das mudanças na macro-história. Então vamos lá. Aqui nós estamos iniciando a nossa civilização. Aqui. A primeira mídia que a gente começa a usar é a gestual. Foi ali que nós nos tornamos sapiens. Foi ali que a gente começou a usar as primeiras tecnologias. A gente se comunicava por gestos. Os gestos têm uma limitação grande de possibilidade, de troca. Não é preciso o gesto. Então a gente vem caminhando aqui com gestos. Há 70 mil anos atrás, nós começamos a falar. Chega a oralidade. Isso aparece no livro do Sapiens, primeira parte do livro do Harari, Sapiens, em que ele fala da revolução cognitiva oral. A gente traz isso do livro dele. Então, aqui chega a oralidade. O que acontece no mundo quando a gente começa a falar? A gente começa a ganhar em precisão, em detalhes. E essa possibilidade de conversar, de bater papo, de sentar no meio da fogueira e começar a conversar, etc. E começar a trocar experiência, traz a civilização, isso está no livro do Harari, traz a civilização para quê? Para domesticação dos animais, que a gente não conseguia fazer antes. Surgimento das aldeias, termina a fase nômade. Surgimento das primeiras aldeias. Surgimento do agronegócio.
da agricultura. Aqui. Sem oralidade isso não seria possível. A civilização entra numa nova fase a partir da oralidade e vem caminhando. Há cerca de 8, 9 mil anos atrás, surge a escrita. Né? E aí você começa a ver, com a escrita, o surgimento do monoteísmo. E o monoteísmo, ele se baseia em quê? Na Bíblia, nas Bíblias. E qual é a etimologia da palavra Bíblia? Alguém sabe? Bíblia? Biblioteca. Bibliografia. Livro. Ou seja, nós criamos as grandes religiões porque começamos a escrever. Porque antes havia religião, mas não havia possibilidade de disseminação da religião. E aquele livro condensa a religião e permite que você, então, a partir dali, possa levar a palavra do livro para cada vez mais gente. Naquele momento em que você estabelece o rei único, o Deus único, você vai estabelecer o fim das brigas tribais que estavam aqui atrás. Você vai naquela linha de caminhando aqui do fim das tribos até chegar na melhoria da Bíblia, e aí chega em Jesus que ele diz: amai-vos uns aos outros, para terminar com a briga das tribos. As Bíblias vêm unificar as pessoas para que elas possam trocar para criar a civilização. Olha a importância da chegada da escrita. Surgem os grandes impérios, surgem as religiões monoteístas, reduz a briga das tribos, e a gente vem para 1450, quando surge a prensa de Gutenberg. A prensa de Gutenberg tem um filme que vocês podem assistir, que é Lutero. Em 1450, quando surge a prensa, 50 anos depois, o Lutero vai fazer um doutorado na Alemanha e ele começa a criticar a igreja através do papel. E nesse filme o rapaz pega lá o papel que está pendurado na porta da igreja e o outro diz: o que você vai fazer com esse papel do Lutero? O cara não espera. Aí ele vai, manda para uma impressora, tem o WhatsApp do cavalo e ele distribui as ideias do Lutero a cavalo. E aí começa a divisão da igreja católica, o surgimento do protestantismo, que é a base do questionamento de uma série de outros valores que vai dar no liberalismo, que vai dar na sociedade contemporânea. Foi aí que começa, a partir da chegada da escrita impressa. Porque a igreja ainda era extremamente oral e ninguém podia ler a Bíblia porque estava em latim. E há a tradução da Bíblia para o alemão e depois a tradução da Bíblia para as outras. E as pessoas começam a ler e escrever. Do lado de cada escola, de cada igreja tinha uma escola. E é ali que começa a nova civilização. Está dando para entender o que a mídia provoca em termos de mudança? Eu não estou dizendo que a gente está fazendo isso agora. É isso que a história mostra para a gente. Então, nós estamos aqui em 1450, tivemos aí um período em que essas mídias todas são concentradas na mídia de massa. A oralidade é massificada, a escrita é massificada e a gente entra no digital. Então, cada etapa dessa, se a gente for refazer a história, e eu estou propondo para vocês pensar a história de forma diferente, eu estou dizendo para vocês o seguinte: a sugestão que a gente faz é: vamos contar a história da seguinte maneira. Nós temos uma civilização oral que passa para a civilização escrita, uma civilização escrita que passa por uma civilização escrita impressa, que entra na mídia eletrônica num período, e agora a gente entra no digital, uma nova civilização. Faz sentido isso que eu estou falando? Bate com o que a gente está olhando na história? É uma nova forma de contar a história. Se não entender desse jeito, é difícil entender o digital, porque a gente começa a achar que isso aqui é uma mudança tecnológica. Não é.
A demanda que quando surge a escrita, a oralidade, é o que as pessoas queriam o quê? Queriam que as famílias fossem maiores, queriam sossego. Certamente as mulheres não queriam ficar dando de barriga de um lado para o outro, fugindo dos bichos, queriam comer melhor, queriam resolver melhor os seus problemas, e toda vez que a gente quer resolver melhor os problemas, a gente vai produzindo essas revoluções de mídia, só que essas revoluções de mídia, nunca a gente parou para pensar que elas eram um fator de mudança civilizacional. Então nós estamos vivendo um momento único na história, um momento raro na história, não digo único, raro, em que a gente está, de novo, entrando numa nova era civilizacional, da mesma maneira que nós entramos no passado. Faz sentido isso? Não tem uma lógica aí? Então, por que a gente faz isso? Porque o ser humano gosta de reproduzir, de fazer sexo, quer ter filho, quer ter família, a família cresce. Quando ela cresce, a pessoa quer uma melhoria, quer comer, ela quer se vestir, ela quer tudo aquilo que a gente mostrou aqui, e então ela começa a demandar melhorias na sociedade. E ela começa a melhorar na sociedade, até que alguém inventa uma nova mídia, e essa mídia então rapidamente é absorvida pela sociedade, e ela começa então a produzir uma nova civilização. Por que a mídia produz uma nova civilização? Porque ela muda a forma das relações entre as pessoas. Hoje em dia, as pessoas saem do Brasil, vão morar fora e ficam o tempo todo falando pelo Skype, coisa que antigamente a pessoa não queria sair. Por quê? Porque fica com saudade. Hoje fica mais fácil sair, porque fica em contato com mais. Claro que é difícil, mas é mais fácil. Antigamente era um telefone, era caro, né? Sou do tempo que eu ia para Teresópolis, que é uma cidade perto do Rio, a gente tinha que fazer uma fila numa telefônica lá e ficar esperando para ligar. Não tinha telefone, não tinha celular. Hoje você está o tempo todo conectado. Então isso muda a sociedade. A gente tem que entender que a mídia é a placa-mãe da sociedade. Quando você muda a mídia, você muda a placa-mãe e inicia um processo para o pessoal de informática de mudança de sistema operacional. Estamos mudando o sistema operacional da sociedade. Muitos empresários que estão aqui, pessoas que têm negócio, falam assim, peraí, Nepô, eu quero saber o que eu faço semana que vem. A palestra e o workshop amanhã que a gente vai fazer, a ideia é vocês terem uma base para entender a estrutura da mudança que a gente está passando, para não se iludir que determinadas pequenas mudanças que vocês vão fazer garante que vocês vão ter a sua empresa daqui a 20 anos. Eu estou projetando um cenário para daqui a 20 anos. Para quem vai passar para o seu filho ou está começando um trabalho, a sua profissão, etc. tal, ter uma noção de onde que a coisa está indo. O futurismo competitivo, que é o nome do que a gente trabalha, o nome da nossa escola, o futurismo competitivo, ele visa criar um cenário de 20 anos. O modismo, que é o que o mercado está trabalhando muito, trabalha com 1, 2, 3, 4 anos. Agora, você às vezes precisa tomar uma decisão de 2, 3, 4 anos e às vezes você precisa tomar uma decisão de 20 anos. Ou às vezes você precisa fazer um planejamento para poder evitar que alguma coisa aconteça nesse período que você não perca valor no mercado. Então o que eu estou chamando a atenção de vocês? A mudança não é pequena. A mudança não é tecnológica. A mudança não é nos negócios. A mudança é na civilização. A escola vai mudar profundamente, a política vai mudar profundamente, a economia, a maneira de se fazer economia vai mudar profundamente, o modelo das organizações vai mudar profundamente nos próximos 5, 10, 20 anos. Claro que em algumas regiões isso vai demorar. Claro que em alguns setores isso vai demorar. Mas aí vamos entrar na discussão que a gente estava fazendo de Erechim. Se a gente vai pensar a cidade. Erechim quer ser vagão ou quer ser locomotiva? Se Erechim quer ser locomotiva,
ela tem que projetar 20 anos, um projeto estratégico da cidade. Se ela quer continuar sendo vagão, ela fica pensando semana que vem. E você só vai projetar 20 anos para fazer um planejamento estratégico se você tiver uma base consistente para entender para onde as coisas vão. Não há muitos lugares que estão hoje dominando esse discurso que eu estou fazendo para vocês. A escola nossa está crescendo, cresceu muito ano passado, vai crescer muito esse ano, e a gente está começando a fazer esse giro, e eu estou priorizando o interior, querendo ver quais são as cidades que teriam vontade de abraçar essa narrativa e querer fazer um polo aqui para pensar na uberização. Depois a gente vai falar de uberização. A possibilidade de ser uma primeira cidade uberizada do país. Vamos lá. Fator causante, demografia. Fator detonante, mídia. E agora vamos entrar no fator consequente. Para onde que as coisas vão? Qual é o objetivo disso tudo? O que estamos querendo fazer com essa nova mídia e até onde vai as mudanças que a gente está falando? Qual é o norte? Qual é o norte? Qual é o grande norte, digamos assim? Que existem várias coisas que todo mundo está vendo. Todo mundo sabe que a inovação está acelerada. Todo mundo sabe que o jovem hoje é muito mais exigente. Todo mundo sabe que o consumidor hoje é muito mais exigente porque compara preço, não tem mais satisfação com qualquer coisa, pode comprar fora da própria cidade. O consumidor está mais exigente, né? O jovem não quer trabalhar em qualquer lugar, quer ter propósito. Então isso todo mundo está vendo, a inovação é cada vez mais rápida, todo mundo está vendo isso, então todo mundo meio que está olhando para essas coisas. Mas isso tudo não é o principal. Esse não é o norte, o principal norte dessa revolução. Não é isso que a gente olha para trás e vê. O que a gente olha para trás e vê? Se eu estiver aqui olhando para as revoluções do passado, aprendendo com os antepassados, que é isso que a gente tem que fazer, a gente não pode desprezar os nossos antepassados. Eu fico olhando para os nossos antepassados e a primeira coisa que eu olho aqui para a galera e vejo o seguinte: o ser humano sempre quer viver melhor. Sempre quer viver melhor. Se existe uma meta do ser humano é acordar e querer viver melhor. Tirando raríssimas exceções de pessoas muito deprimidas, o resto todo mundo quer viver melhor. Então, estamos na reta. E até um cara que é deprimido quer viver melhor e superar a depressão. Então, estamos aqui na reta. Então, a gente quer melhorar. Como é que a gente melhora? Qual é a característica principal das mudanças que a gente vai fazendo? A gente vai sofisticando os modelos de administração. A gente vai aperfeiçoando a forma da gente se organizar enquanto sociedade. Eu acho que eu não posso passar dessa linha aqui. É isso, Lorena? Dessa linha não dá para passar? Alguma coisa ali, né? Tá certo. Então, eu vou sofisticar a administração. Eu vou sofisticar a administração. Como é que eu faço isso? Principalmente, se a gente olhar a última Revolução, 1450. Sabe o que a gente faz quando a gente aumenta a população? Sabe qual é a grande demanda que a gente tem? A gente precisa reintermediar os antigos intermediadores. Tem um livro muito interessante de um cidadão chamado Thomas Paine, chama Senso Comum. Ele participou da Revolução Americana, depois participou da Revolução Francesa. O que ele disse ali, para a gente entender o que está acontecendo? Ele disse o seguinte: o problema do rei, para a gente virar a república, não é que o rei não é legal. Não é uma questão moral do rei. O rei, quando tem um filho mala, nós temos que aguentar 40 anos aquele mala. Eu não posso ter uma sociedade que depende de um filho que é mala.
Eu preciso criar uma sociedade, que é o que a gente vive hoje, que de 4 em 4 anos eu possa trocar, ou de 5 em 5, ou de 6 em 6, que eu possa trocar o rei. E foi daí que veio a ideia de se criar a república do primeiro-ministro ou do presidente, em que eu vou eleger o primeiro-ministro e o presidente, e os nobres viram parlamentares. Tem uns que até continuam nobres, né? A maioria. Mas, de qualquer maneira, você elege os nobres. E antigamente você era obrigado a aceitar os nobres que eram indicados pelo rei. Então, o que a gente aprende do passado? A gente aprende o seguinte, que conforme a gente vai aumentando a população, a gente vai tendo a necessidade, olha só que interessante, de descentralizar as decisões. Pensa numa situação que é a seguinte: mamães, se coloquem no lugar, na seguinte situação. Você é uma mamãe maravilhosa, né? E aí você tem aquele seu filho, primeiro filho, super mimadão, que você amarra o sapatinho dele, dá comidinha na boca, dá banho nele, né? Aquele garotinho assim que vai querer ficar ali agarradinho o tempo todo, lindo, bacana, né? Aí você vai ter mais um para fechar o botequim. Aí vem 3. Aí para os outros 3zinhos, você vai falar: queridos, amarre seus tênisinhos, que a mamãe não tem condição de amarrar os tênis de todo mundo. Agora está aqui a colherzinha para você botar na boca, meu filho. Porque mamãe não pode dar na boquinha dos 4. O que a mamãe está fazendo? Mamãe está fazendo o que todo ser humano faz ao longo da história, descentralizando o poder na casa. Eu tenho que fazer com que as pessoas tomem mais decisões e resolvam os seus problemas. Amarra o tênis, faz a comidinha, ajuda a mamãe, senão a casa vai para o buraco. E a mãe que não faz isso vai tomar Rivotril, não tem dúvida disso. Vai para a terapia. Então ela precisa dividir. E é isso que a gente precisa fazer na história. Então, qual é a demanda, galera? Qual é o fator causante? Qual é o grande norte da mudança que a gente está passando? Nós estamos entrando num processo radical de descentralização das decisões, das tarefas, das organizações. Nós estamos entrando num processo de reintermediação. Tira o trocador de ônibus, tira o caixa do banco. Quer um exemplo típico disso? Restaurante Aquilo. Antigamente o restaurante, e deve ter vários aqui na cidade, Loredan. Tem um restaurante aqui, Loredan? Tem? Então, o restaurante Aquilo. Você tem um volume muito grande de pessoas num espaço muito curto de tempo. Sim ou não? Para comer. Então, o que eu faço? Eu tiro o garçom, tiro o cozinheiro, eu não faço mais pedido à la carte, o garçom não entrega mais comida na mesa, e eu faço o quê? Mando o filhinho pegar a comidinha no balcão. Para quê? Lidar melhor com a complexidade que é comer rápido num curto espaço de tempo. Então percebe que quando a gente aumenta a complexidade, a única saída que a gente tem sustentável é botar a galera para se servir. Tá dando para entender para onde é que a gente está indo, galera? Para onde o mundo está indo? Não é difícil entender. Nós aumentamos a população, mudamos de mídia e agora a gente começa a ter ferramentas para quê? Descentralizar as decisões, descentralizar o poder, descentralizar a política, descentralizar os negócios. A gente vai explicar com calma tudo isso. Mas é este o norte. Você vai vendo tudo que a gente vem fazendo, você vai vendo aos poucos que todas as organizações hoje que estão gerando valor no mundo digital,
elas descentralizaram alguma coisa. Elas reintermediaram alguma coisa. É o caixa eletrônico, o aplicativo de banco, tudo foi descentralizando no que a gente vai chamar de primeira etapa da revolução, que é a digitalização. E vocês praticamente estão vivendo, talvez, em alguns lugares, em alguns setores, a digitalização. Vocês estão descentralizando, botam um aplicativo, colocam as coisas na internet, que o cara acessa, o cardápio, né? Estive na Argentina, você acessa praticamente todos os cardápios dos restaurantes, para você antes de ir lá para ver o que tem para comer, a fotografia dos pratos, tudo isso é digitalização. Então você está digitalizando, etc. o papá. O mercado vê a digitalização. O mercado todo ele vê a digitalização, fala de transformação digital e digitaliza. A gente já olha para outra coisa, que é muito importante, porque as pessoas não estão olhando para os nossos antepassados. Nós vamos falar de uberização, que é a etapa seguinte, que já está em curso, da digitalização. O que é a uberização? A uberização é a sofisticação da digitalização e a gente inicia um processo, galera, e aí a gente vai... Aí o negócio começa a pegar. Porque a uberização, e a gente vai falar da uberização, a uberização, ela modifica o modelo de comando e controle. Se no caixa eletrônico do banco eu crio o aplicativo do banco, eu estou tirando o caixa. Olha só agora, galera, presta atenção aqui. Com o aplicativo do banco, eu tiro o caixa. Com o aplicativo de cinema, ingresso.com, eu tiro o bilheteiro do cinema. Com o Uber, sabe quem que eu tiro? O gerente. Eu entro numa nova etapa. No Uber não tem gerente. Quando eu escrevi, inclusive que falaram aqui, que eu fiz a entrevista para a Época Negócio, o título era Vamos Acabar com Gerentes. Tive que sair na rua lá no Rio de óculos escuros, boné, porque tinha gerente me esperando na minha caminhada, que todo mundo sabe que eu faço na Lagoa, me esperando para saber quem é esse tal de Nepô que quer me acabar comigo. E me desculpe os gerentes que estão aqui, não quero acabar com você particularmente, eu sou o mensageiro das notícias, eu não sou o praticante da notícia. Então, com a uberização, eu começo a reintermediar o gerente. Aí você vai falar, mas espera aí, é possível reintermediar o gerente? É possível viver uma sociedade sem gerente? É possível ter uma empresa sem gerente? Como é que o Uber resolve esse problema? E aí que está o grande salto do Uber, a gente tem que entender. Dos Ubers, que eu estou falando, de Airbnb, YouTube, Facebook, Google, muita coisa é sem gerente. Como é que eles conseguem? Qual é o novo modelo administrativo que a gente está criando? E é isso que a gente está fazendo com essa revolução civilizacional, é criando mais um modelo administrativo. Um novo modelo administrativo. O que é a uberização? Como é que eu tiro o gerente? Eu faço o uso da linguagem que vem com a nova mídia. Aquela besteirinha que a gente faz sem perceber que é importante, que é dar estrelinha para o motorista, que é dar uma avaliação para o cara do Mercado Livre, que é dar avaliação para o anfitrião do Airbnb, aqui é avaliar tanto o fornecedor quanto o consumidor numa plataforma. O que eu faço aí? Eu crio uma espécie de índice, como se fosse os preços, ou um índice de bolsa de valores, ou o índice da inflação. Eu crio um índice que eu consigo, sem a necessidade de um gerente, administrar milhares ou milhões de pessoas.
porque há uma autoavaliação. No Uber, se você não atingir 4,75, o motorista sai da plataforma. Se o passageiro é mal avaliado, os motoristas cancelam a corrida do passageiro. Se você vai comprar no Mercado Livre, muitas vezes tem um preço muito bom e um vendedor muito ruim. Você prefere, eu pelo menos prefiro comprar num preço melhor, num preço pior, mas um vendedor melhor, para evitar de levar um cano. Então a gente está criando um novo modelo administrativo que não tem gerente. E é isso que é o grande risco para vocês. Porque a filosofia da uberização, ela é um modelo administrativo disruptivo. Não é na continuidade, não é a passagem que a gente teve aqui na prensa, em que eu estou aqui com o rei vira primeiro-ministro. É mais ou menos parecido. O nobre vira parlamentar. Mais ou menos parecido. Agora não. Agora nessa mudança que eu estou passando de liderança e de gestão e de administração, o Uber não é continuidade do que a gente está acostumado. O Uber não tem necessidade do gerente porque ele tem um algoritmo que gerencia toda a plataforma. Vou apresentar um número para vocês chocante, para vocês entenderem o potencial disso e por que isso vai bombar cada vez mais. Vamos lá. Vamos fazer uma comparação aqui numérica. Eu estou aqui, sou TV Globo. Sou o quê? Gestão. O que caracteriza a gestão da TV Globo? Padrão Globo de qualidade. A qualidade, eu defino a qualidade. Quem manda na qualidade sou eu. Quem manda nos serviços da TV Globo sou eu. Quem coloca conteúdo na TV Globo sou eu. Eu sou o gerente gostosão da TV Globo. Quantos usuários tem a TV Globo? 20 milhões. A TV Globo trabalha no Brasil. Ela não digitalizou o serviço dela para o mundo. Então ela está limitada na gestão dela com 20 milhões. Ela é TV aberta. Ela tem alguma coisa na internet, mas é TV aberta. Então ela ainda está usando a mídia passada. 20 milhões. Vamos lá. Vem para cá, para o Netflix. Netflix é gestão. É a digitalização da TV Globo. Eu digitalizei a TV Globo, virei Netflix. Eu atendo o mundo inteiro. Bacana, tá ganhando dinheiro, parabéns. Eu sou o gerente gostosão do Netflix. Não entra nada no Netflix sem que eu diga que vai entrar. Eu sou o gerente, sou o responsável pelo acervo do Netflix e eu mando na qualidade do Netflix. Eu sou Netflix, eu sou o gerente gostosão do Netflix. Eu sou gestão digitalizada. Número de usuários do Netflix, atingindo o mundo todo, 220 milhões de usuários. Então, eu estou mostrando para você que aqui eu consigo gerenciar 20 milhões com esse modelo e aqui eu consigo gerenciar 220 milhões. Melhorou? Melhorou, é 10 vezes mais. Eu venho para o YouTube. O YouTube não tem um gerente gostosão. O que faz o curador do YouTube? Coloque o que você quiser aqui dentro. Quem manda no YouTube, no acervo, é quem coloca e quem assiste. Eu não apito no conteúdo. Eu não controlo qualidade de nada. Eu digo lá, olha, não pode botar esse tipo de coisa, que eu posso tirar aqui se tiver denúncia, mas eu não digo para ninguém o que tem que botar lá. Se você quiser aqui em Erechim colocar um cara que toca piano, o outro toca violino, o outro joga sinuca, ele bota o que ele quiser. Não tem gerente de acervo. Eu não sou responsável pela qualidade. Tá dando para ver a diferença, galera? Quantos usuários tem no YouTube? Vocês têm noção? O quanto que isso consegue potencializar? 2,2
bilhões de pessoas. Como é que eu consigo chegar a 2,2 bilhões de pessoas? Porque eu não tenho mais o gerente aqui controlando. Então, se nós estamos para um mundo cada vez mais com mais gente, o que vocês acham que nesse mundo de cada vez mais gente é a tendência? TV Globo, Netflix ou YouTube? Claro que a TV Globo ainda vai existir, o Fusca existe, o LP existe, mas vai ser aquele velhinho que vai falar, eu assisto TV Globo, que lindo. O Netflix vai ter o seu espaço, talvez dentro do YouTube, como já está, o YouTube já está oferecendo filme. E ainda digo mais para vocês, o YouTube não é o fim da jornada. Nós vamos uberizar a uberização. Nós estamos começando a falar de blockchain. O blockchain é mais descentralizador do que o YouTube. É uma ferramenta que permite que eu consiga ter plataformas descentralizadas da plataforma do YouTube. Então a gente pode ter aqui na cidade de Erechim 3 Ubers, por exemplo, no blockchain. Existe uma oportunidade enorme ali para frente. Claro que você vai dizer, mas o Uber eu preciso de milhões de dólares para criar um Uber. Mas talvez ali no blockchain você possa conseguir resolver o problema localmente através de um modelo blockchain. Então, para onde o mundo está indo? Nepô, você é pessimista ou otimista em relação ao mundo? Eu vou dizer para vocês, estou extremamente otimista em relação ao mundo. O pior já passou. O pior século que nós podíamos ter foi o século passado. Com todos os holocaustos que aconteceram, por causa da concentração de mídia e aumento demográfico. Nós tivemos um século horroroso. E agora nós estamos começando um século de renascimento, um novo renascimento. Se você olhar o final da Idade Média para frente, foi um período extremamente positivo para a sociedade humana. Em que nós tivemos o renascimento, nós tivemos ações artísticas, pensadores, modificações, mudanças e tal. Obviamente que aqui nós tivemos um conflito entre republicanos e republicanos e monarquistas, cristãos e protestantes. Isso foi uma briga, que na verdade era uma briga entre duas mídias. E aqui nós estamos vivendo isso também. Nós estamos vivendo gestão e curadoria, gestão e uberização. A briga do táxi com o Uber, a briga política que a gente está assistindo, da descentralização versus centralização. E aí nós vamos para o nosso quarto fator, que vocês vão me perguntar. Tá, Nepô, como é que a gente pode lidar com esse novo mundo? Como é que um empresário, como é que uma pessoa pode lidar com esse mundo? A primeira coisa é ter uma narrativa, entender esse mundo de maneira mais consistente, que é o que eu estou tentando apresentar para vocês. Essa narrativa que eu estou apresentando para vocês me parece uma narrativa mais consistente do que existe no mercado hoje. Hoje eu tenho uma escola, nós temos um corpo dentro da escola de mais de 60 pessoas, o Brasil inteiro, que a gente discute o dia todo a nossa narrativa. E a gente já tem gente aplicando, dando aula, fazendo palestra, escrevendo livros sobre esse negócio, e a gente está o tempo todo discutindo cada coisa. Então é ter uma narrativa consistente. A partir da narrativa consistente, em que você entende o novo mundo, entende a demanda que tem, a demanda é o quê? Descentralização, é digitalização para descentralização, é uberização para descentralização, é blockchainização para descentralização. É tirar o intermediário para oferecer melhores produtos e serviços com mais qualidade, deixando as pessoas resolverem o problema nas plataformas. Você deixa de ser o comandante
da qualidade. Quem define qualidade é o consumidor e o fornecedor. Então você precisa adotar essa visão. Você precisa abrir mão do seu poder. Você tem que ser o curador da plataforma. O papel do curador da plataforma é gerenciar o algoritmo da plataforma e não determinar na plataforma o que as pessoas vão fazer. Isso é impossível. Qual é a sugestão para as organizações? A criação de uma área separada na organização. Isso pode ser uma startup, pode ser uma aceleradora, pode ser qualquer coisa. Na linha da ideia da uberização, da descentralização, da blockchainização, como oportunidade, uma área separada. Uma área separada em que nós vamos experimentar, aculturar, experimentar, monitorar o mercado na direção da descentralização. Se a gente pensar numa cidade como Erechim, por exemplo, poderia se pensar na uberização do transporte, na uberização da saúde, na uberização do meio ambiente, do controle do meio ambiente, na uberização da segurança. E aí você vai fazer pilotos em áreas separadas para experimentar esse modelo. Eu tive um projeto de 3 anos na Prefeitura do Rio. Discutimos várias possibilidades de uberização, né? De você, por exemplo, avaliar o transporte público através de aplicativo, marcando um botãozinho dentro do ônibus, né? Chip no pedal, no freio para saber qual é a qualidade dele, chip denúncia se ele não parar para uma senhora que está no ponto, coisa desse tipo. Você pode fazer a fiscalização. Então você vai fazer aqui área separada. Por que tem que ser uma área separada, pessoal? Porque, olha só a palavra, o modelo de administração atual é incompatível com o novo modelo. Vou repetir, incompatível. O Uber é uma outra coisa em relação à cooperativa de táxi. O YouTube é uma outra coisa em relação ao Netflix. Não é a mesma coisa. É outra coisa. Não é continuidade. É por isso que hoje, e se eu for escrever o meu próximo livro, o nome do próximo livro vai se chamar Civilização 2.0. Por quê? Porque é a primeira vez, desde que nós saímos aqui da oralidade, para cá, tudo que nós tivemos até aqui foi um movimento de gestão. Daqui para frente, nós estamos adotando um modelo de gestão, de administração diferente. Para a gente fechar e abrir para perguntas para vocês, eu vou tentar mostrar para vocês, fazer uma metáfora aqui, para vocês entenderem como é que a nossa espécie é maluca e o que a gente faz e o que a gente está começando a imitar. Quem que a gente está começando a imitar? A nossa espécie, digamos, até aqui, vamos marcar aqui civilização 1.0 para cá, a nossa espécie, ela era uma espécie que imitava os mamíferos. O modelo de administração mamífero. Então, o mamífero precisa de um líder alfa. O mamífero se comunica por som. Um gerente hoje, para tomar uma decisão, ou ele faz uma reunião, ou ele lê um relatório, ou ele escreve um relatório. Tudo é oral escrito. Então, o gerente é sonoro. E a nossa espécie era sonora e precisava de um líder alfa para poder entender os sons. E é por isso que a gente tem essa limitação. Quando a gente vem para cá, a gente está começando a imitar as formigas. O modelo de administração das formigas. E eu vou fazer aqui para vocês o meu teatrinho das formigas, para vocês entenderem como é que as formigas funcionam e como vocês já estão imitando as formigas sem saber. Então vamos lá. Aqui tem um caminho das formigas, aqui tem um segundo caminho das formigas e aqui tem um terceiro caminho das formigas. Vem a formiga aqui, sozinha, atrás vem a outra galera, ela vem aqui, não tem comida nesse caminho, ela fica na dela. Não tem comida aqui, fica na dela. Tem comida aqui, o que faz a formiga? Ela chama o líder alfa dela, né? Ela faz um barulho para o líder alfa vir. O que faz a formiga? Ela entra no caminho, quando volta,
ela vem com o mouse bundástico dela, que ela tem um mouse bundástico, curtindo o caminho, deixando um cheiro químico. Ela está fazendo o quê? Avisando a todo mundo que tem comida no caminho, usando uma ferramenta que a gente está usando, que é curtir. Estrelinha. Ela dá estrelinha para o caminho. O que acontece com as outras formigas? Elas veem as estrelinhas, que nem a gente faz nos filmes e tudo, e vai todo mundo aqui. Opa, opa, comida, comida, comida. Quando vem a última lá, acabou a comida, o que faz a última? Descurte o caminho. Está dando para entender como é que as formigas conseguem ter milhões de formigas gerenciando? Elas têm um modelo de administração compatível com a complexidade do formigueiro. Qual é a nossa crise hoje? Nós temos uma sociedade que cresceu mais ou menos do tamanho de um formigueiro, só que a nossa administração é mamífera. Está dando para ver a metáfora? A gente não consegue resolver os problemas. A gente tem um político que é mamífero e a gente quer uma formiga. A gente quer clicar e já tirar o político e botar outro. A gente quer dar estrelinha para o político. O cara que não tiver 4,75 sai. Não seria bom isso? O Gilmar Mendes já teria saído, talvez não teria nem aparecido. Então, nós estamos imitando as formigas, pessoal. O caminho para frente é a introdução desse novo modelo para resolver os problemas. Você pensa a educação, por exemplo, deve ter vários professores aqui, a educação, a autonomia dos estudantes, o estudante através de problema numa grande plataforma, aprendendo com os outros e com ele, e indo caminhando como se fosse um Waze, que eu escrevi um livro chamado A Wazeirização do Ensino, ele caminhando sozinho. Você imagina o número de crianças que podiam ser atendidos no modelo YouTube? São milhões de crianças resolvendo o seu problema e a gente está querendo resolver o problema como? Uma professora na sala de aula, meus filhos, abram um caderno, agora a professorinha vai explicar para vocês não sei o quê. Não tem condição, cara. São 200 milhões de pessoas no Brasil, não tem condição, não tem dinheiro para botar essa garotada. E quando o cara sai da escola, ele não está pronto para ser inovador, ele está pronto para ser repetidor. O que eu acho, e quando eu vim para cá pensando, isso é apenas um desejo, um sonho, o que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando o seguinte: talvez Erechim pudesse abraçar como grande norte do seu futuro a uberização. Pensar formas de resolver problemas da uberização na cidade, criar dentro das universidades aqui cursos que vão discutir esse futurismo competitivo, os empresários criarem aceleradoras pensando em projetos de uberização no Brasil inteiro, na educação. Como seria uberizar uma escola? Aqui. Para depois exportar para o Rio Grande do Sul, e para depois exportar para o Brasil, e para depois exportar para o resto do mundo. China vai comprar, Índia vai comprar. Como é que a gente resolve o problema de milhões de crianças com qualidade? E aí vem o grande problema da sociedade hoje. Nós não temos qualidade na quantidade. Isso é um professor que me falou essa frase, depois que ele me falou, ele fez o prefácio do meu livro. Ele disse: a grande crise que nós temos hoje é a qualidade, a quantidade. Então o que a gente faz? Eu estou falando de escola, mas poderia falar de qualquer coisa. Ou uma escola é muito boa porque tem pouco aluno, ou é muito ruim porque tem muito aluno. Como é que eu consigo resolver o problema de muito aluno com qualidade? Uberização. Está dando para ver o saldo que a gente dá? Porque a gente vai ser compatível com a complexidade que a gente tem. A nossa cabeça é mamífera. A cabeça de vocês é mamífera. A minha cabeça, quando eu comecei esse processo, era mamífera. E a gente tem que começar a pensar como formiga. A gente tem que pensar em criar projetos para sair da crise que nós estamos passando, em várias crises, nos negócios, uberizando, blockchainizando, tirando o gerente e criando o modelo da uberização. É isso que vai dar dinheiro daqui a 20 anos. Ah, mas a minha empresa pode diminuir, vai continuar funcionando. Não tem problema isso. Você vai ser vagão. Qual o problema de ser vagão? A minha expectativa é que a gente tenha aqui gente com cabeça de locomotiva. Cabeça de locomotiva
O cara que é locomotiva, ele não vê, é aquele jogador que é craque, ele não joga para o jogador que está aqui, ele joga para o jogador que está lá, que ainda não chegou, ele joga no ponto futuro. Qual é o ponto futuro? Esse é o ponto futuro. Vocês têm que ter uma narrativa. Se a cidade quer fazer uma mudança, a cidade tem que ter uma narrativa. Qual é a narrativa da cidade? Ou a cidade não teria narrativa, não tem um plano estratégico? Será que os empresários não podem propor um plano estratégico? Eu vejo o exemplo, por exemplo, do Luciano Hang, e vejo o exemplo lá do Matar, do Salim Matar, né, que foram lá para o governo para tentar ajudar com as ideias dele, com a capacidade deles, né, de resolver esses problemas. Talvez seja, né, essa falta dessa visão futura, que aí vocês poderiam fazer uma diferença. Não vai vender o que vocês vendem hoje, vocês vão vender coisas que ninguém está vendendo. E eu acho que o interior do Rio Grande do Sul tem toda a capacidade de fazer isso. Né? Se a gente vai pensar em algum estado que pode fortalecer, ou é São Paulo, ou é para o Sul. Me parece mais natural. Bom, galera, espero que eu tenha contribuído com uma nova visão. E aí, abro para o pessoal que quiser fazer pergunta. Obrigado. O que você quer? Que eu fale dos inquietos? Um conselho? Eu tenho um amigo meu que ele dava aula de teatro para tímidos. E hoje todos os meus alunos eu considero que tem um perfil inquieto. Eu acho que a sociedade, o ser humano de maneira geral, e não tem problema isso, é assim que funciona, o ser humano vive no micro cotidiano, e é bom que seja assim, e quem manda normalmente na sociedade, nos períodos de continuidade, de avanço na sociedade, são os quietos, são as pessoas mais pé no chão, etc. São as pessoas que seguram a sociedade e que a sociedade caminha. É fundamental esse papel. Só que, no momento de mudança, os inquietos são convocados. O que é o inquieto? É aquele cara que quer deixar pegada. Muitos alunos meus são assim. Porque se você perguntar para o cara assim, por que você está querendo se meter nessa confusão? Eu dei lá na prefeitura as minhas aulas, todo mundo que vinha era inquieto. Geralmente o cara que está pensando no salário, pessoas, normalmente prefeitura, servidor, né? Todo mundo que veio foi inquieto. A galera que estava insatisfeita, que queria e tal. E quando a pessoa chegava para mim, Loida, e falava assim, o que eu ganho tanto na tua aula aí de inovação, disruptiva, etc. Eu falei, uma segunda-feira mais motivado. Eu não te entrego nada. Eu garanto para você que você participar desse grupo, segunda-feira você vai estar motivado. E normalmente a pessoa que está quieta, o inquieto que está insatisfeito, ele fica na sexta-feira motivado. Ele vai encher os cornes, estou motivadão. Mas ele não tem uma história que a gente trabalha, que é interessante, que vale para todos os inquietos aqui da palestra, que é para eles que praticamente eu acabo fazendo a palestra, que é o seguinte, nós vivemos a felicidade conjuntural. O ser humano vive fortemente a felicidade conjuntural e isso tem a ver com essa mídia que a gente está vivendo e tem a ver com essa sociedade difícil que a gente está passando, que é a felicidade conjuntural. Mas existe uma outra felicidade, que é a felicidade estrutural. O que é a felicidade estrutural, Nepô? A felicidade estrutural é aquela que você descobre o seu potencial, que você consegue comercializar o seu potencial e você consegue sobreviver de forma digna e bacana do seu potencial. Eu demorei talvez 50 e tantos anos para descobrir o meu potencial. Hoje eu acho que eu estou vivendo a minha felicidade estrutural. Porque eu estudo, pesquiso, faço tudo que eu estou fazendo e vejo isso como uma missão minha, pessoal. Não é
um trabalho. E preciso, obviamente, ser remunerado, porque meus filhos estão em casa com suas demandas. Mas eu comercializo o meu potencial. É isso que eu acho que é a felicidade estrutural. E a gente vive só a felicidade conjuntural. E as pessoas que conseguem se realizar e deixar pegada, é o pessoal que consegue juntar isso aí. E aí o que acontece? Você precisa de uma inquietude. O cara que está quieto, tá bom, tá beleza, né? Então, nesse momento que a sociedade que a gente está passando, exige que os inquietos venham para a luz. Precisa dos inquietos. Precisa de gente que diga, cara, o que o Nepomuceno falou tem tudo a ver com o que eu penso, eu acho que eu quero me aprofundar, quero caminhar para frente, né? Eu até estou com uma ideia, vinha conversando com o Loredan, vou falar alto para vocês, eu já fui a Juiz de Fora, a gente tentou, não funcionou direito, mas aqui a gente pode funcionar. Vou explicar um pouco a minha escola. A minha escola funciona toda pelo WhatsApp. É uma escola inovadora, talvez seja a primeira escola do Brasil pelo WhatsApp. Eu gravo meus vídeos, todo semestre eu atualizo os vídeos, eu gravo os vídeos, as pessoas assistem, tem um grupo do WhatsApp, e a gente no grupo do WhatsApp discute os vídeos, e eu respondo. Eu imaginei, quando fui a Juiz de Fora, que a gente poderia fazer um grupo de Juiz de Fora, só de Juiz de Fora, as pessoas assistiriam e a gente faria um debate sobre futurismo competitivo para a cidade. É uma ideia que a gente pode fazer, e aí tem o WhatsApp, eu vou mandar uma mensagem para vocês, quem tiver interesse, a gente pode, se tiver gente interessada, a gente pode fazer isso. Então é uma ideia. Eu acho que a gente tem, e aí eu falo para todo mundo, é o seguinte, experiência minha, pessoal, em relação às minhas palestras. Muita gente assiste essa palestra e transforma a minha palestra no Netflix. Foi um filme legal que eu gostei. Ah, aquele filme, aquela série, faço isso direto. Minha mulher chega para mim e fala assim, ah, aquela série. Que série? Não vi. Não, você viu sim, depois eu fui ver e já vi a série. Né? Eu esqueço as séries. Então, se a pessoa transformar essa palestra numa série do Netflix, semana que vem não lembra nada do que eu falei. Tudo bem. A maior parte das pessoas acaba fazendo isso. É normal que aconteça isso. Você está no teu dia a dia, mais uma palestra virou Netflix. Agora, tem pessoas que essa palestra vai marcar. Essas pessoas não podem deixar que essa palestra não dê uma continuidade na sua vida. Por quê? Porque é dessa palestra, dessa narrativa, dessa possibilidade que você pode fazer a diferença mais para frente. Quando você hoje está recebendo essa informação dessa palestra, e esse é o mérito do Loredan, pelo seguinte, as empresas, de maneira geral, não querem escutar o que eu estou falando para vocês. Hoje, todos os meus clientes são pessoas físicas. Todas as pessoas que me chamam para a palestra são meus alunos que estão próximos do meu negócio, da minha escola. As empresas tradicionais não querem, com raríssimas exceções. Mercedes-Benz Juiz de Fora fez uma exposição com essas ideias aqui. Maravilha. Tem gente de Petrobras que vem, que é pessoa física. Gente da Colômbia que vem, pessoa física. Mas as organizações querem o mimimi. As organizações querem fingir que nada está mudando. E eu estou apresentando para vocês um cenário bem consistente do que vai acontecer. E aí depende de cada um saber o que vai fazer com essas informações. Já não podem dizer que não tiveram acesso a uma narrativa como essa. Já não podem dizer que eu não sei o que está acontecendo. Tem uma explicação. Outra coisa também que a gente tem falado, que aí talvez tenha um interesse geral, o Loredan me convidou e eu falei, Loredan, vou fazer uma palestra e queria fazer vou fazer um trabalho de consultoria lá no My Club e a gente montou o modelo, amanhã vai fazer um workshop. É tudo isso que eu estou falando com muito mais profundidade. Aí eu cheguei para o Loredan, como é que está esse workshop aí? Ah, tem 10 pessoas. Eu falei, pô, não dá para dar uma esticada, eu acho que vai ter mais gente interessada. Aí ele abriu mais 5 vagas. Então, se alguém tiver interesse no workshop, eu estou fazendo a propaganda aqui, né? E eu falei para ele, cara, aumenta um pouco isso aí, tem mais 5 vagas amanhã, para aprofundar o que a gente está discutindo aqui. O que é o aprofundar? Vamos discutir, vamos ver, e aí a gente entra nos detalhes. Como é que monta um Uber? Como é que é essa história da uberização? Como é que é a plataforma? O que um curador da plataforma tem que fazer? Qual é o detalhe? Como é que eu preparo esse motor 2 do lado de fora? Né?
Que tipo de pessoa vem para cá? Qual é o perfil? Qual é o treinamento? Como eu me preparo? E aí a gente vai discutindo. Bom, gente, alguém mais quer perguntar alguma coisa? Vocês vão ficar todo mundo envergonhado. Ninguém quer perguntar nada? Ninguém tem nenhuma dúvida? Então eu vou aqui. Como é seu nome? Marina. Marina, o que você achou da pegada aí? Nem imaginava como essa coisa de organização. Assim, eu sou uma pessoa que assiste YouTube o dia inteiro. E nunca pensei nisso. Do Netflix, do YouTube, da Globo. Sempre achei que era a mesma coisa. Numa palavra, como é que você define nosso encontro? Revolução. Você, como é seu nome? Lilian. Lilian, uma palavra. Aprendizado. Cultura. Bom, gente, agradecer a vocês, o carinho de vocês aqui em Erechim. Vou fazer o sorteio, né? Pô, depois o sorteio. Espera aí.